pergunta que não quer se calar. Por que Deus operava grandiosamente há anos atrás e Deus não opera mais hoje? Eu congrego há 27 anos na igreja pentecostal Deus é Amor. Eu vim de uma jornada, de uma forma de cultuar a Deus, de uma forma de ser cristão totalmente da que a gente está vendo hoje. Aquilo que antigamente era pecado, hoje não está sendo mais. Agora nós perguntamos por que antigamente era pecado e hoje não é mais. Porque antigamente usava-se texto da Bíblia para mostrar o erro e hoje não é mais pecado, né? O que aconteceu? Por que antigamente se pregava de uma forma tão grandiosa contra o pecado e hoje já não se prega mais? Aquilo que eu vi acontecer dentro da Igreja Deus é Amor, irmãos, foram coisas muito grandes. Por quê? A igreja estava voltada para aquilo que Deus falou a Salomão. Se esse povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora os meus ouvidos estarão atentos à oração desse lugar e os meus olhos focados sobre este povo. Antigamente, não somente a Igreja Deus é Amor, claro, eu estou falando da igreja que eu congrego, mas a Assembleia de Deus e outras igrejas era voltado para Deus de uma forma grandiosa. Os cristãos de antigamente sabiam discernir o que era as coisas do mundo e o que eram as coisas que o cristão podia participar. A Igreja Deus e Amor, irmão, sempre foi uma igreja muito séria, uma igreja conhecida pela sua forma doutrinária, uma igreja conhecida através do ministério da oração, porque sempre foi uma igreja sempre voltada a Deus na oração. Tanto é que a igreja sempre foi conhecida por outras igrejas. Igreja Deus e Amor, nossa, é um povo que ora. É um povo de uma doutrina rígida. Igreja Deus e Amor, conhecido como palco dos milagres, aonde muitos sinais, muitos fenômenos acontecia dentro da igreja que eu presenciei com os meus olhos, até ressurreição de mortos dentro da sede mundial. Depois que Deus ele recolheu o missionário Davi Miranda, a primeira coisa que fizeram, colocaram um telão dentro da igreja, né? Colocaram telões em cima do altar de Deus e começaram a corromper a igreja. Dia após dia eles começaram a corromper a igreja. Quantos vasos Deus usou para falar com Lorival de Almeida, dizendo, olha, arranca o telão, tira isso de dentro da minha casa porque eu não estou me agradando. O que ele fez? Não deu ouvido. Quantas pessoas ele não barrou quando Deus levantava para profetizar, ele não barrou para que pudesse profetizar. E olha a situação que ele se encontra hoje. Agora, o Davi Miranda Neto tem se levantado dentro desse ministério, mudando tudo o que o seu avô deixou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que está acontecendo com a Igreja Deus e Amor? Sabe o que as nossas lideranças estão fazendo? As nossas lideranças estão perdendo as colunas da igreja pela ignorância, implantando coisas que os mais velhos, que as colunas, que os conservadores da doutrina não estão aceitando.
E por conta disso, a gente está perdendo aquelas pessoas mais antigas, aquela senhora, aqueles senhores, aqueles conservadores antigos de minha época e mais para trás de minha época, vocês estão perdendo. Uma falta de inteligência muito grande. Por quê? Se a gente perder as colunas, a diretoria, o ministério está fazendo o quê? Estão trocando a coluna pela nova geração que está vindo. A nova geração que está vindo, sabe qual que é a nova geração que está vindo? Não é uma geração de oração. Não é uma geração conservadora da verdade da palavra. Não é uma geração que olha para aquilo que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não, a nova geração que está vindo hoje não ora, não jejuma, não se preocupa de conservar a doutrina de Cristo. É uma geração em que Deus não pode mais operar grandes sinais, pois bem, essa geração não está voltada para Deus como a geração antiga, como muitos homens e muitas mulheres que ainda são homens e mulheres de oração. A igreja está perdendo todo esse aparato de coluna. O que é que está acontecendo? A igreja está indo lá embaixo. A igreja está perecendo. Estão colocando, por exemplo, colocar o telão, colocar o jogo de luzes, enfeitar a igreja parecendo um papagaio. O Davi Neto, ele diz que tem que fazer isso porque está trabalhando com a juventude. Eu não tenho que adotar costumes do mundo para que eu possa atrair uma juventude e manter uma juventude dentro da minha igreja. Não, eu não preciso disso. O que nós precisamos é ensinar a nossa juventude a ser um jovem como Daniel, que foi levado pelo cativo da Babilônia, mas se manteve fiel dentro da Babilônia, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que em sua época era jovem, e que não se dobraram diante da estátua do rei, e não se dobraram diante dos manjares do rei. Você está entendendo? Nós não precisamos enfeitar a igreja parecendo uma boate, com muitos efeitos de luzes para atrair a juventude, gastando milhões de reais para atrair a juventude e mantê-los dentro da igreja. Se Deus não atrair um jovem, se Deus não transformar, como transformou, como trabalhou na vida de Daniel, na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, na vida de José do Egito, que regalia do mundo José teve? José foi vendido com 17 anos para o Egito, era um moço ainda. Que regalia ele teve? Ele se manteve fiel em todo o tempo e não se corrompeu com os costumes do Egito, estando na escravidão. Então eles têm colocado tudo isso dentro da igreja. Infelizmente, a irmã Ireni, ela está ocupando hoje a cadeira de Eli, está permitindo. A mente dela já foi cauterizada, está permitindo os seus filhos e os seus netos colocar tudo isso que eles têm colocado na igreja, fazendo com que a geração antiga, sabe? A geração antiga, a geração forte, a geração do jejum, a geração da oração, fazendo com que a gente viesse perder esse povo. Agora calcule comigo. Olha para a Igreja Deus e Amor lá atrás que você vai entender o que é que eu estou falando. O maior batismo da Igreja Deus e Amor foi 22 mil pessoas. O maior batismo já visto na história. Eu me batizei no ano de 90, no ano de 96. Se batizaram quase 7 mil pessoas em um dia só. Uma multidão incalculável. De lá para cá, os nossos batismos vêm se mantendo. Chegou uma época que o nosso batismo veio caindo, quando começaram a implantar o erro e começaram a calar a voz dos homens e mulheres de Deus que pregavam a verdade. Hoje, o nosso batismo é 1000. Só que, irmãos, a gente tem que analisar uma coisa. Se a gente batizar 1000 hoje, a gente perde 1.200 amanhã. Porque a igreja ela tem duas portas. A igreja tem uma porta de entrada e uma porta de saída.
Não adianta a gente batizar 1.000 e perder 1.000, a gente vai ficar a mesma coisa. Não adianta a gente batizar 2.000 e perder 2.100, a gente vai ficar pior. Nós estamos perdendo dia após dia a geração forte, a geração do jejum, a geração da oração, a geração dos conservadores da doutrina bíblica, da doutrina da santificação. Os conservadores que entendem o que é santificar o espírito, a alma e o corpo para Deus. Os conservadores que entendem o que é quando Paulo está dizendo: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Hoje nós temos uma geração dentro da nossa igreja, uma geração que está acabada, uma geração que está derrotada. Hoje nós temos a pior geração do cristianismo já visto na história. A pior geração, uma geração mundana, uma geração que não sabe o que é oração, uma geração que não sabe o que é santificação, uma geração que não sabe o que é separar-se do mundo, mas uma geração que está voltada para as coisas do mundo e, pois bem, tem se tornado inimiga de Deus e Deus não pode operar mais por causa de tudo que vocês estão fazendo. Vocês estão perdendo milhares de pessoas, tantos homens e mulheres de Deus que saíram deste ministério e permanecem saindo todos os dias. E aí vem a inovação na igreja para trazer a juventude, para manter uma juventude presa, não em Cristo, mas presa em uma luz, mas presa em um cenário diferente. Está entendendo? Porque se fosse para estar preso em Cristo, tinha que deixar o Espírito Santo transformar, porque o Espírito Santo é quem liberta. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, não sou nada, ele também não é nada, mas tudo é Deus que faz crescer. O Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça para Deus. É ele que tem que operar. Atenção, diretoria. Atenção, Ministério das Igrejas Deus e Amor. Enquanto vocês não abrirem os olhos, a nossa igreja vai continuar afundando, vai continuar sendo destruída pela nova geração que está vendo e os milagres desapareceu. Enquanto vocês não despertar para a realidade, Deus não vai voltar mais a operar nesse ministério.